No extremo norte da Europa, entre montanhas de gelo e mares quase eternos, existe um império silencioso. Ali, nas águas geladas da Noruega, o oceano não é apenas natureza, é uma fábrica viva. Todos os dias, milhões de peixes nadam em círculos perfeitos, dentro de jaulas colossais que flutuam sobre o mar. Eles não estão ali por acaso. Estão ali porque o mundo inteiro precisa deles. O salmão norueguês se tornou um símbolo de luxo, saúde e riqueza. Está nos pratos de restaurantes finos, nos mercados de Tóquio, Nova York, São Paulo. Mas por trás de cada fatia rosada e brilhante, existe uma história que o oceano tenta esconder. Uma história de tecnologia, controle e poder, o segredo das fazendas subaquáticas da Noruega. Tudo começa aqui, onde o mar encontra o gelo. Em plataformas flutuantes gigantescas, engenheiros e biólogos supervisionam o nascimento de milhões de vidas minúsculas. Dentro de tanques iluminados por luz azul, os ovos de salmão são fertilizados e protegidos como joias. Cada pequeno peixe nasce sob observação constante, medido, catalogado e monitorado desde o primeiro segundo. Quando os alevinos, os filhotes de salmão, atingem o tamanho ideal, são transferidos para o mar aberto. Não para o oceano livre, mas para gigantescas jaulas circulares, com mais de 50 metros de diâmetro e 30 de profundidade. Essas estruturas parecem pequenas ilhas metálicas vistas de cima, mas sob a superfície, escondem um mundo completamente artificial. Sensores de oxigênio, câmeras subaquáticas e alimentadores automáticos mantêm cada peixe sob controle absoluto. A água é filtrada, a temperatura é calculada, e até o movimento dos cardumes é analisado por inteligência artificial. Nada é deixado ao acaso, cada batida de cauda é um dado, cada grupo de peixes forma um gráfico. Tudo funciona como um relógio, o mar transformado em algoritmo. A cada dia, toneladas de ração são lançadas sobre as jaulas. Robôs flutuantes se movem de ponto em ponto, liberando alimento de acordo com o comportamento dos peixes. Câmeras avaliam o apetite e ajustam a quantidade exata para evitar desperdício. É um sistema tão preciso que os humanos quase não tocam mais na água. A natureza aqui é apenas o cenário, o resto é pura engenharia. Em menos de um ano, esses peixes chegam ao tamanho ideal para o consumo. O que antes levava décadas de pesca tradicional, agora é questão de meses. Mas quando chega a hora da colheita, a calma do mar muda de tom. Navios especializados se aproximam das jaulas. Tubos enormes sugam os peixes diretamente para as embarcações. Em questão de minutos, milhares de vidas deixam o mar. Dentro dos navios, tudo acontece em silêncio. Máquinas substituem mãos humanas, câmeras substituem olhos. O peixe entra por um lado e sai embalado pelo outro. Frio, limpo, perfeito. Dali, é levado para centros de distribuição que abastecem metade do planeta. O processo é tão rápido que, em menos de 24 horas, um salmão que nadava no Atlântico Norte pode estar em um restaurante do outro lado do mundo. Mas esse ritmo tem um preço. Especialistas alertam que a densidade de peixes nas jaulas pode gerar desequilíbrios no ecossistema. Parasitas, doenças e resíduos orgânicos afetam o ambiente marinho e ameaçam a fauna ao redor. A Noruega tenta conter o impacto com tecnologia, antibióticos controlados, filtragem de água, drones subaquáticos que limpam as redes. Mas a verdade é que, para sustentar uma indústria bilionária, é preciso dominar o oceano, e esse domínio nunca é gratuito. Mesmo assim, o sistema não para. A demanda global por proteína cresce todos os anos. E para alimentar o mundo moderno, a natureza precisou ser adaptada. Cada peixe é parte de uma engrenagem gigantesca que envolve fazendas, empresas, governos e bilhões de dólares. No fim, a pergunta não é mais de onde vem o salmão, mas até onde o ser humano está disposto a ir para produzir alimento. Dentro dessas jaulas, o mar deixou de ser selvagem. O ciclo natural foi substituído por um cronograma exato. Nascimento, crescimento, colheita, exportação. Tudo repetido milhões de vezes, sem falhas,
sem pausa, sem mistério. E é justamente aí que está o segredo, a perfeição. A busca pela eficiência total transformou um dos peixes mais antigos do planeta em símbolo da era moderna. O que um dia foi caçado por pescadores em barcos de madeira agora é gerado por máquinas que calculam até o batimento cardíaco de um cardume. O mar deixou de ser imprevisível. Virou um laboratório aberto, onde cada gota de água serve a um propósito econômico. E, para muitos, essa é a verdadeira revolução do século XXI, o domínio da natureza pela lógica do homem. Mas há algo de poético e assustador nisso. Os peixes nadam em círculos perfeitos, como se o próprio oceano tivesse esquecido o caminho da liberdade. E ao mesmo tempo, é impossível não admirar a engenhosidade do sistema. As fazendas subaquáticas da Noruega provaram que é possível criar abundância em meio ao vazio. Que o mar pode produzir sem parar, e que a natureza pode ser moldada sem desaparecer, ao menos por enquanto. Enquanto as luzes artificiais brilham sob a superfície, o mundo continua a comer, a crescer, a exigir mais. E os peixes continuam a nadar, incansáveis, repetindo o mesmo movimento, dia após dia. O som das bolhas e das máquinas se mistura ao silêncio do mar, formando um novo tipo de música, a canção da produção infinita. E assim, entre as montanhas geladas e os fiordes profundos, o segredo das fazendas subaquáticas segue guardado. Um segredo feito de aço, algoritmos e vida. Porque no fim, o oceano da Noruega nunca dorme. Ele trabalha. Milhões de peixes por dia. Todos os dias. Sem descanso. Sem pausa. Sem fim.